O que acontece com alguém que, quando é mandado parar numa blitz de lei seca, uma blitz policial de lei seca, acelera o seu carro, atropela o agente propositalmente e o agente venha a morrer? E aí o camarada foge a 200 km por hora. O que você acha que acontece no Brasil com alguém que faça uma coisa dessa? Bom, existe diferença. A diferença depende da cor e da classe social da pessoa. Infelizmente, é isso que a gente vê. No caso, se for preto, pobre, ou preto e pobre, aí complica mais ainda, aí com certeza ele vai parar em algum dos abatedouros de pobres do Brasil. São as cadeias, onde eles não serão julgados tão cedo, vão ficar lá se tiver algum evento lá na delegacia ou em algum lugar, o camarada acaba sendo morto lá, não é julgado nem nada. Bom, aí ele cai naquele negócio que bandido bom e bandido morto, que muita gente defende. O problema, aliás, o menor problema é quando a pessoa que atropela é branca e rica. Ainda melhor se for parente de político. E melhor ainda se for herdeiro das organizações da empresa que representa a Rede Globo no estado. O que acontece? Acontece que um camarada como esse, ele vai ter uma prisão decretada, porque alguém vai ter que decretar a prisão dele, mas aí mesmo que seja final de semana, sábado, de madrugada, 3 da manhã, vai aparecer algum outro juiz para cancelar a ordem de prisão, porque vai dizer que o camarada não era tão ruim assim, porque ele não era não sei o que lá. Pois bem, e o que aconteceria com esse desembargador, esse juiz que mandasse soltar a pessoa? Se ele for punido, segundo a legislação brasileira, ele vai ser aposentado mais cedo. Ele vai ser afastado de suas funções, mas o seu salário é mantido de forma integral. Você pensa que é absurdo? Então, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai falar dessa notícia, que é um caso real, que aconteceu agora em janeiro de 2017, no estado da Paraíba, no Brasil. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai refletir um pouco sobre isso, né? Tentar se livrar um pouco da emoção e do ódio e refletir um pouco sobre a legislação, como é feito justiça no Brasil e para quem é feito que tipo de justiça, mostrando mais uma vez que sim, infelizmente, nesse processo todo que o Brasil está tentando melhorar e combater a corrupção, a justiça ainda é seletiva e ela escolhe a sua cor e a sua classe social para se fazer justiça. É o chamado 2 pesos, 2 medidas. Se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo, porque nós vamos levar essa polêmica a toda a sociedade. Antes de tudo, é preciso entender o caso, e para isso nós vamos ler aqui a notícia publicada aqui no site O Tempo. Ela foi publicada no dia 23, mas a notícia é do dia 21. Depois eu vou chegar lá e vamos reconstruir todo o cenário, né? Esse resumo aqui dessa notícia eu achei muito bom, por isso que eu vou começar por aqui. Então ele diz o seguinte: neto de ex-senador da Paraíba atropela agente de trânsito e foge. Atropela e foge. Ele viu que ele tinha atropelado e o que ele fez? Porque o vidro do carro dele quebrou, ficou destruído. E mesmo assim ele fugiu. Não dá para dizer que não sei. Suspeito que estaria alcoolizado. Qual o motivo de alguém fugir de uma lei seca, minha gente? O que você acha? Ele tá bonzinho lá, tem carteira, tá tudo em ordem, por isso que ele atropela um agente só porque ele gosta. Não tem nada para fazer, eu vou sair atropelando agente de lei seca. Não. Isso aqui com certeza é uma coisa a ser investigada, né? O problema é que ele é neto de José Carlos da Silva Júnior, que é ex-senador pelo PDS de 1996 a 99, se eu não me engano, o PDF depois virou PFL, depois virou DEM, uma coisa assim, tá? Teria que pesquisar aí. Mas é ex-senador pelo PDS de 96 a 99 e ex-vice-governador da Paraíba de 83 a 86. A vítima teve morte cerebral. Vamos ver. O neto de um ex-senador da Paraíba atropelou um agente da lei seca e fugiu. O acidente foi em João Pessoa, no sábado 21, no bairro do Bessa. A vítima teve morte cerebral nesse domingo, conforme informações do site Veja Abril. Rodolfo Gonçalves Carlos da Silva é o nome de quem fez é o nome do assassino, né? É neto de José Carlos da Silva Júnior, ex-senador pelo PDS, ex-vice-governador da Paraíba. O político é proprietário da TV Cabo Branco.
afiliada à Rede Globo. Uma coisa interessante também é que depois eu vou mostrar para vocês como é que a Globo está mostrando a matéria. Vai ser interessante, porque imagina, TV Globo deve ser a principal emissora de televisão lá na cidade, no estado, assim como é em boa parte do Brasil, ou em todo o Brasil. Então é interessante ver como a Rede Globo colocou essa notícia, já que a notícia é feita pela TV Cabo Branco, que pertence à família do assassino do agente. Do Grupo São Brás, ramo alimentício e de uma concessionária de alimentos. Então, Grupo São Brás, né, de alimentos, que também vai ser mostrado aqui quem é esse Grupo São Brás. A gente vai mostrar porque, bom, a família deve ter usado de influência para conseguir libertar o camarada, então todo mundo tem que aparecer, sabe? Isso daqui tem que ver as luzes, quem foi. O desembargador mandou liberar ele 3 horas da manhã, então quem é o desembargador, como é o nome dele, de preferência, cadê a foto dele? A gente tem que saber disso, está na hora de acabar com a hipocrisia, não é isso? Então vamos lá, vamos falar a fundo sobre o que de fato aconteceu. E por isso, pessoal, é importante se livrar da influência única dessa grande mídia que só publica o que quer. Tá? Eu vou mostrar para vocês depois como é que a Globo mostrou a notícia. Rodolfo Carlos é neto de José Carlos da Silva, tá? Ex-senador para lá, é afiliado, tá? O neto dele é acusado de atropelar o agente de trânsito Diogo Nascimento de Souza. Lembrando que o avô dele não tem culpa disso, a não ser que o avô use de influência para tentar livrar o filho dele de um crime. Afinal de contas, vamos lá, ele assassinou alguém, atropelado, não foi com um tiro, não foi com um revólver, uma facada, ele atropelou, mas assassinou alguém. Ele é considerado bandido? Se sim, a lei do bandido bom, bandido morto também vale para ele? Vamos perguntar a opinião do Bolsonaro sobre isso, né? De repente o Bolsonaro tem alguma sugestão para fazer aí sobre esse caso. O neto dele é acusado de atropelar o agente de trânsito, Diogo Nascimento de Souza, de 34 anos. Né? E sua família também perde alguém que saiu para trabalhar, pense nisso, que integrava uma blitz da Operação Lei Seca. Segundo testemunhas, Rodolfo dirigia um Porsche conversível branco e tentou fugir da fiscalização na Avenida Nilo Peçanha, no bairro Bessa, acelerando sobre os agentes de trânsito e policiais. Ele acelerou sobre, tipo assim, olha, é ali que tá os caras, beleza, acelera para cima dos caras. O suspeito teve a prisão temporária decretada pela juíza plantonista Andréa Arcoverde Cavalcante Vaz, que merece aqui os aplausos, né? Os aplausos entre aspas, ela cumpriu a obrigação dela, do Fórum Regional de Mangabeira. O agente de trânsito foi encaminhado para a UTI do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena em estado grave e teve morte cerebral na tarde desse domingo. Ainda segundo o site, poucas horas depois de ter a prisão decretada, o desembargador Joás de Brito Pereira Filho revogou a decisão e concedeu salvo-conduto a Silva, alegando que ele não tinha antecedentes criminais. Em um outro site, a gente vai ver que essa revogação aqui do salvo-conduto, ele deu às 3 horas da manhã de um sábado. Pois bem, quem é Joás de Brito Pereira Filho? Ele é uma figura conhecida na Paraíba. Sabe por quê? Porque agora, há pouquíssimo tempo, talvez por mérito, o desembargador Joás de Brito Filho é eleito presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba para o biênio 2017-2018. Está aqui o João Benedito, que é esse aqui, Joás de Brito, é esse do meio, e José Aurélio. Tá? Então, aqui está o desembargador, que foi eleito agora presidente do Tribunal de Justiça. O desembargador Joás de Brito Pereira foi eleito para o cargo de presidente do Tribunal da Justiça da Paraíba do biênio. A nova eleição, realizada na manhã dessa quinta-feira, dia 22 de dezembro, isso aqui é atual, tá? 22 de dezembro de 2016. Isso aqui é do site também do Tribunal de Justiça da Paraíba. Então ele ganhou. Na mesma sessão, os desembargadores foram eleitos respectivamente para o cargo de vice-presidente e tarararará. Presidente eleito, artigo pararará. E aqui tem a cerimônia e tem algumas fotos também dos desembargadores que foram eleitos. Portanto, é alguém conhecido aqui, o desembargador Joás, que, né, acordou às 3 horas da manhã para livrar o camarada da cadeia.
A gente pensa assim, pô, a justiça do Brasil é isso aí, né, minha gente? Olha, a Paraíba inteira está chocada com esse fato e está revoltada também com isso, tá? Mas vamos continuar aqui a nossa análise. Motorista que atropelou agente de trânsito pode ser autuado por tentativa de homicídio doloso. Essa é a notícia do dia 21 de janeiro, no dia que aconteceu o negócio. O delegado Marcos Taralá afirmou que a imprensa, Rodolfo Carlos, teve a intenção, olha aqui, afirmou em entrevista coletiva à imprensa que Rodolfo Carlos teve a intenção de matar ou de ferir o agente de trânsito Diogo Nascimento de Souza, 34 anos, durante a blitz. Pelos indícios, ele pode ser autuado por tentativa de homicídio doloso qualificado. Vamos aprofundar mais, porque esse site aqui é lá da Paraíba. Pelos indícios, Rodolfo Carlos conduzia um veículo da marca Porsche para lá quando não obedeceu a ordem de parada, avançando contra os agentes. De acordo com as investigações da Polícia Civil, testemunhas fizeram reconhecimento fotográfico de Rodolfo Carlos como sendo o condutor do veículo que atropelou o agente. Não, aqui, ó, interessante isso aqui. Não existe possibilidade de dolo eventual, que é aquele que o cara não contava que o outro ia morrer, de que ele assumiu o risco de matar ou ferir a vítima. Ele quis passar por cima do Diogo Nascimento. Não há dúvidas disso, de acordo com as provas e relatos colhidos até o momento. Ele quis passar. Ele viu, o cara deu ordem para parar, ele quis passar por cima. Então não foi eventual dolo. O delegado afirmou ainda que as equipes que estão em diligência para prender o acusado. Isso aqui foi no dia 21. A situação é flagrancial, uma vez que as diligências continuam e a lei não formaliza o tempo para a duração do flagrante, disse o delegado. Os indícios mostram ainda que o Rodolfo Carlos poderá ser autuado por tentativa de homicídio dolosa qualificada, por haver a possibilidade de tentativa de homicídio, e agora vejam bem. Por haver a possibilidade de tentativa de homicídio, Marcos Paulo ressaltou que o caso será encaminhado para a delegacia de homicídio. Existe possibilidade grande desse dolo ter sido de matar, dolo direto ter sido de matar. Por isso determinei as investigações, lá. Ele quis passar por cima, lá. Outra coisa aqui, ó. Segundo a equipe, qualquer informação, aqui eles estavam procurando ainda ele, né? Então aqui tem algumas fotos do carro, quer dizer, ele viu que tinha atropelado alguém, lógico. Está aqui a foto quando o carro foi recuperado. O que aconteceu depois? O agente do Detran, Diogo, morreu de trauma. E aqui está a foto do agente, né, e os nossos sentimentos aí, a família dele que fica, com certeza, né, você ter um filho, não sei se ele era casado, mas a esposa, se ele tiver filhos, e o pai dele, as mães sabem que o filho saiu para trabalhar e de repente tem uma notícia dessa, que alguém atropelou, independente de quem seja, a pessoa no mínimo vai ficar revoltadíssima. Faltou dizer também, pessoal, que esse camarada aqui que atropelou o agente, ele é herdeiro de filial da Globo, mata agente de trânsito e fica impune. Assassinato provocou indignação nesse fim de semana. E é bom que a gente entenda isso foi assassinato, porque ele viu o cara, acelerou para cima, sabia que podia matar e com a velocidade que ele foi, ele matou. Muito provavelmente ele sofreu aqui algum traumatismo craniano que a cabeça do agente deve ter batido aqui no vidro, alguma coisa assim. Então, foi um assassinato. Em palavras comuns, ele matou o agente. Aí eu pergunto para você uma coisa, faz diferença ele ter matado de uma facada, de um tiro, sabe, empurrou num abismo, ou envenenado, ou atropelado? Tudo é assassino, não é isso? E assassino é bandido também, ou só quem rouba galinha é bandido? Quem é considerado bandido? Pense sobre isso, que lá na frente eu vou novamente mostrar um assunto também polêmico em relação a isso. Então a notícia está sendo confirmada aqui no Pragmatismo Político, depois no site Justificando, o desembargador defere liminar no sábado de madrugada a jovem branco e rico acusado de homicídio. A notícia foi publicada aqui no Justificando no dia 23 de janeiro. Tá? Então ele diz aqui o seguinte, bem na parte da madrugada, porque todo o resto a gente conhece. Ocorre que Rodolfo conseguiu uma liminar em uma habeas corpus na mesma noite que teve sua prisão temporária decretada. O desembargador Joás de Brito Pereira Filho, que é o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, minha gente. Pensem nisso. O cara deferiu a liminar às 3 horas da manhã. Ele acordou, levantou,
foi lá, rapaz, tadinho dele, ele não tem antecedente criminal, ele matou agora, mas não tem antecedente criminal, então livra ele. Se a gente aplicar essa regra para todo mundo, olha, eu acho que muita gente vai deixar de ser presa. Você tem sempre que pensar, essa regra vale para todo mundo? Ou só vale para o herdeiro da Rede Globo, neto de ex-senador? Entende? Tem que pensar sobre isso. A liminar 3 horas da manhã do sábado para o domingo, sob a justificativa que não havia justa causa para justificar o cerceamento do direito de locomoção. Tá? Aqui em cima, a juíza Andréa Arcoverde Cavalcante Vaz justificou então o pedido de prisão dizendo o seguinte: havia decretado a prisão sob o argumento de que Rodolfo poderia destruir provas, já que fugiu do local. Então ele cometeu o crime para evitar que ele destruísse a prova, que era o carro. Ela mandou prender o cara, tá certo. Aí o desembargador, não, mas ele, tudo bem, isso daí é uma lei, mas a gente vai usar para ele aquela outra lei. Ele não tem antecedente criminal, a gente livra ele. Não, mas ele pode destruir a prova. Não, mas esquece isso, deixa isso para lá, juíza. Poxa, você vai pensar numa coisa dessa? Não, para ele não vale essa lei. Porque ele é filho de ex-senador, branco, rico, herdeiro da Rede Globo. Então não vale. É outro tipo de lei. A gente tem aqui nessa gaveta aqui outro livro de leis para esse tipo de gente. Que eles não são gente como a gente, né? Como diz o outro lá. É outro tipo que vale para eles, não é isso? Aí o desembargador entendeu que não, tadinho. Eu me preocupo, eu fico pensando se o desembargador Joás de Brito Pereira Filho, se ele fica também no final de semana, de madrugada, olhando os outros casos de pessoas que têm menos recursos, que não são herdeiros, né? Que não são filhos de políticos. Se ele fica também na casa dele, lendo de madrugada no fim de semana, olha os processos, esse daqui, fulano de tal, filho de empregada doméstica, olha aqui o crime que ele fez, mas ele não tem antecedente criminal, então vou mandar soltar ele também. Será que ele tem essa mesma preocupação com as outras pessoas? Ou será que o desembargador escolhe as pessoas para fazer determinado tipo de justiça? É estranho, é muito estranho o que acontece em determinados casos na justiça. Pois bem, continuando. Herdeiro da Globo que matou agente de trânsito é hostilizado ao se apresentar. É lógico, né? O pessoal da Paraíba, e eu já recebi um comentário aqui no outro vídeo que eu comentei levemente sobre isso. O pessoal da Paraíba está revoltadíssimo com o rapaz aqui, o assassino, né? A gente tem que saber falar a palavra certa. O assassino do agente de trânsito, que é o Rodolfo aqui, né? Rodolfo Carlos da Silva. Está aqui o carro dele, o vidro aqui amassado. Tem um vídeo também aqui embaixo mostrando o momento que ele foi hostilizado pela população. A população, algumas pessoas que estavam ali gritando, chamando ele de assassino. Se você, de repente, você quer ver aí, fique à vontade, o link vai ficar aqui também. Agora, como foi que... Vamos primeiro ver aqui o site da empresa, onde a família dele é dona, é essa empresa aqui, São Brás, tá? Indústria alimentícia, posicionada, lá do país, entre 11 distribuidores de regiões Nordeste e Sudeste, para lá na Paraíba, 12 linhas industriais centralizadas em Cabedelo, na Paraíba. Claro que, pensem, essa indústria, caso vocês pensem em não comprar mais produtos dessa indústria, toda vez que vocês veem aqui esses produtos, vocês vão pensar, bom, esse produto aqui, né, é da família do camarada que matou o agente e fugiu, e foi, digamos assim, safado num primeiro momento. Safado no sentido, se safou, tá? Não é safado no outro sentido. Se safou no primeiro momento da prisão porque o desembargador acordou de madrugada para esse caso, para livrar a cara dele, né? E quem é que fez isso? É essa família aqui que é dona dessa empresa. Só que quando vocês pensarem nisso também, vocês pensem que essa empresa emprega uma quantidade de outras famílias, né? Então, há de ter senso, né? Há de se pesar e não simplesmente sair fazendo, digamos, justiça com as próprias mãos. Não sei, pensem nisso, a situação é complexa, os funcionários da empresa não têm culpa. É aquilo que eu digo também para Odebrecht, para outras coisas. O camarada cometeu um crime, tentar criminalizar a pessoa e tentar fazer com que a empresa sobreviva, porque a empresa é
trabalho para uma série de outras pessoas. Bom, essa é a minha opinião e claro que eu não estou criando aqui zumbi, você pode se manifestar, pare o vídeo e se manifeste em relação a isso. O que você acha? Mas uma curiosidade, como é que a Globo noticiou isso? Olha, a Globo coloca assim, totalmente na terceira pessoa, é como se não soubesse quem foi. Ela diz aqui, motorista atropela agente da lei seca em João Pessoa. Motorista, vago pra caramba, né? Você olha um coisa desse, o camarada que criou esse título, ele criou justamente para você não ter interesse de ler a notícia. Entendeu? Por quem foi criado? Pela família do assassino. TV Cabo Branco, foi criado por eles aqui, TV Paraíba, todos dois aqui da Paraíba. Então, como é que vai aparecer? Motorista atropela agente da lei seca. Aí você olha assim, deve ser mais alguma coisa em algum canto, não sei. Aí aqui ele faz um vídeo e no vídeo também a mesma coisa. Aqui está, acho que o local onde aconteceu o acidente. Né? Então aqui no vídeo a mesma coisa e você vê uma situação totalmente neutra. Aí você vai dizer, não, meu filho, mas é porque você não pesquisou direito. Na Globo tem mais, tem coisa... Tem. Continua aqui, olha. Depois, isso aqui foi no dia 21. Aí no dia 24 eles publicaram, motorista que atropelou a agente da lei seca na Paraíba se apresenta à delegacia. Você olha isso aqui e você pensa, nossa, que cara bacana, né? Que tem, sei lá, ele tem consciência do que fez, né? Um camarada que se mostra arrependido. A matéria aqui também, quando você terminar de ver esse vídeo, eu sempre digo, termina de ver o vídeo e dá uma olhada nos teus sentimentos como tá. O que você está sentindo? Você vai sentir pena do camarada que atropelou e quase vai sentir com raiva do agente da lei seca. É isso a sensação que dá. É isso que a gente chama de manipulação midiática, que muitas pessoas no Brasil estão presas, escravas e ainda não estão sabendo, porque não conseguem refletir sobre isso. A única fonte de informação que eles têm é a Globo. É a grande mídia que tem interesse próprio no negócio. Aqui, a TV Cabo Branco tem interesse próprio nisso aqui. A Globo não vai contrariar a TV Cabo Branco também para colocar outra coisa. Então publica o que eles falarem. E a família do assassino também não vai querer dizer, olha, o cara é filho, é neto do ex-senador, ele é herdeiro da Globo. Claro que eles não vão publicar isso, só vão ver isso nos outros meios de comunicação. Que também vão aproveitar, quem tiver alguma coisa contra a Globo, vão aproveitar isso daí para sentar o cacete na Globo. Então, existem poucos santos nisso daí. Lembrem que às vezes, muito raramente, eles brigam entre eles. Quando é alguma coisa, assim, uma briga menor. Mas eles todos têm a ideologia de empresário, todos eles precisam ganhar dinheiro. Então, assim, quem paga leva notícia e defende interesses de clãs que a gente já conhece no Brasil inteiro. Bom, aí para finalizar, morre no hospital agente da lei seca atropelado em João Pessoa. Tá vendo? Ele não cita o nome do camarada no título, porque muita gente só lê o título. Não cita o nome do camarada, do assassino, nem da família e muito menos da organização aqui TV Cabo Branco, que pertence à família do assassino que matou esse agente aqui, que é o agente da CEMOB, foi atropelado no sábado e morreu no domingo, em João Pessoa, que é esse cidadão aqui. Tá, o agente de trânsito que ficou ferido, para lá, no bairro, confirmação, para lá. Mais cedo, aquele nem sequer mostra o nome do agente, que eu acho até uma falta de respeito com o agente e com a família dele. Tá? Então, continuando aqui para vocês, vou confirmar a notícia aqui com outros sites. Aqui a Folha de São Paulo publicou, Neto de ex-senador tem prisão revogada menos de 8 horas na Paraíba, né? Menos de 8 horas. Decreta agora, tipo assim, 6 horas da tarde aconteceu o negócio, aí acorda o desembargador, rapaz. Ei, rapaz, tu é doido, acorda o desembargador, esse é filho, esse cara não pode ser preso não, ele é branco e rico, herdeiro da Rede Globo, não pode, isso daí não pode ser rico, não pode ser preso não. Acorda o desembargador que a gente vai ter que livrar a cara dele. Aí a Folha de São Paulo está noticiando aqui que ele de fato teve a sua prisão revogada. E eu acho o seguinte, amigo, a desculpa lá do desembargador diz ele não tem antecedente criminal. Olha, quando o cara é preto, quando ele é pobre, quando é índio, quando é de sei lá qualquer outra coisa, tá? Não é assim que funciona não. Aí é outro artigo que eles usam. Tá? Dependendo de quem seja a pessoa, eles usam um artigo diferente da lei. É isso que a gente está questionando aqui. Se é para fazer isso aí, é para fazer com todo mundo. O que eu acho errado, porque aqui estamos falando de alguém que matou outra pessoa propositalmente. É um assassinato. E assassinato deve ser tratado como bandido.
não é isso? Revogada a prisão do ex-senador, aqui no Congresso em Foco também está falando sobre isso. Aqui tem uns vídeos dele fugindo no local, o vídeo mostra neto de ex-senador que em fuga a 200 km por hora. Então, se você quer ver esse vídeo, vem aqui um pouco abaixo, você vai ver aqui, tem alguém carregou no YouTube. Tá? E a TV Cabo Branco é essa daqui, afiliada à Rede Globo, vou deixar o link aqui também para vocês. Quem sabe fosse interessante colocar alguns comentários aí, né, nos vídeos que eles estão colocando, nas notícias. E daí, pessoal, vou finalizar esse vídeo mostrando o seguinte para vocês. Pensem no seguinte, no Brasil fala-se que bandido bom é bandido morto. Isso é o que faz acreditar a maior parte da população brasileira, justamente sendo guiada aqui, olha, a Globo noticiando uma coisa como essa. Né, que isso é o que todo brasileiro quer. Meio que na tentativa de justificar aqueles genocídios que acontecem com os pobres. Eu só me pergunto o seguinte, eu não discordo não, já tá, você vai, eu particularmente não concordo com isso, que você tem que matar ninguém, não sou contra pena de morte, esse negócio. Acho que se o cara cometeu um crime grave, sabe, estuprou uma criança, matou, assassinou, sei lá, ele deve ser condenado à prisão perpétua e com trabalho forçado, para pagar, para tentar compensar um pouquinho, sendo que ele não vai conseguir isso nunca. Como ele não vai conseguir nunca trazer de volta a pessoa, então ele não merece a liberdade. Essa é a minha opinião. Só que a minha opinião de quem? A opinião de quem não é um especialista em justiça. Isso é só um sentimento que eu tenho. A questão é que, a partir do momento que você define isso por lei, isso tem que valer para todo mundo. Não pode a lei, o símbolo da justiça é ser cego, né? Mas não pode a lei só valer para determinadas pessoas. Então, se o camarada... Eu pergunto para você bem claramente. Bom, bandido bom é bandido morto. Beleza. Assassino é bandido? Assassino é bandido? Se você dizer sim, então quem concorda com essa lei teria que matar agora o herdeiro da Globo. Teria que matar o cara, porque ele é assassino. Independente se antes ele teve antecedente criminal, não. Ele é assassino. Então, as pessoas... Né, as pessoas que pregam a morte de bandido, como o Bolsonaro, por exemplo, seria interessante ver o Bolsonaro dizer assim na televisão, em todo canto, dizer, olha, eu quero que fulano de tal mate ele, eu quero que mate, até a polícia tem que dar tiro nele, porque é um bandido safado. Aí a gente vai ver se esse discurso do Bolsonaro e de todos os outros, principalmente também bancada evangélica, se não é hipocrisia. Seria muito interessante ver, faço até um desafio, tá? A bancada evangélica. Não que eu torça por isso, eu não torço, tá? Por mim, não. Por mim, bandido bom não é bandido morto. O bandido tem que pagar pela sua pena. Eu não sou defensor disso. Eu só estou questionando a hipocrisia de quem fala isso. Eu aproveito, então, esse momento para fazer um desafio a quem defende esse tipo de comportamento que bandido bom é bandido morto. Eu gostaria muito de ver Bolsonaro, bancada evangélica e todas as pessoas que defendem que bandido bom é bandido morto, a falar o seguinte na imprensa. Olha, o Rodolfo Gonçalves Carlos da Silva, ele assassinou um agente público e com isso ele se tornou bandido. Eu, como defensor de assassinato de bandido por parte da polícia, eu defendo que a polícia casse e mate Rodolfo Gonçalves Carlos da Silva. É chocante o que eu estou falando? Lógico que é. Mas aí você deixaria de ser hipócrita. Quem defende esse discurso é altamente hipócrita, porque ele é seletivo. O que ele fala é somente daqueles bandidos que são os que não têm condições de se defender. E aqui eu não estou defendendo bandido nenhum, minha gente. Eu só estou defendendo que a justiça seja igual para todo mundo. Então, o meu desafio está aqui. Faço desafio a todas as pessoas, blogueiros, todo mundo que defende que bandido bom é bandido morto. Né? Então, que façam uma campanha chamando o Rodolfo Gonçalves de bandido, a não ser que não se considere que assassino não é bandido. Né? Que faça uma campanha dizendo que Rodolfo bom é Rodolfo morto. E aqui eu não estou pregando a morte de ninguém. Repito, eu não sou a favor desse pensamento. Só que eu não sou hipócrita. Isso para mim não vale nem para esse camarada e nem para ninguém. Eu acho, repito, que o bandido bom é bandido que passa o resto da sua vida, dependendo do crime, trabalhando em serviços forçados em benefício da sociedade no geral. E preso num sistema carcerário onde os direitos dele da humanidade sejam preservados. Aí você vai dizer,
E o direito da família? Exatamente. Eu pergunto a você também o direito da família do agente que faleceu pela atitude do assassino. Aqui, o assassino do agente da lei seca. Então, é isso, minha gente. Eu quero levar vocês a refletirem um pouco sobre isso, sobre os seus heróis, caso você seja um fiel seguidor aí do Bolsonaro e dessa turma que tem esse discurso hipócrita. Analise um pouco, porque eles também são seres humanos passíveis de erros. E eu digo a vocês, esse discurso deles está errado, está mal intencionado e é muito ruim para o país. Porque, repito, o que eles fazem com esse discurso aqui é escolher os seus inimigos e tentar colocar na cadeia para que dentro da cadeia eles sejam assassinados. Esse processo de eliminar a opinião contrária, opinar seus adversários, seus opositores, é comum em regimes de ditadura, de gente que não respeita a democracia, tá? E também na Idade Média existe um processo disso, em que a própria Igreja Católica participava disso, eliminava as pessoas, bastava acusar de bruxaria, já matava todo mundo. Conseguiu botar bruxaria, eles ficaram um tempão tentando convencer o povo, olha, bruxaria é ruim demais, porque é do diabo, é não sei o que do cão, e para lá, vamos botar uma lei que quem fizer bruxaria, a gente vai e tem que matar, porque é ruim para a sociedade, não sei o que mais. Depois que eles fizeram a aprovação dessa lei, aí sim que eles foram escolher, agora vamos escolher aqui as bruxas. E aí eles foram escolhendo uma por uma as bruxas que eles queriam ver mortas. E essas bruxas, muitas vezes, era gente que pensava, pessoas independentes, que tinham opiniões contrárias deles. Era acusado de bruxaria e levado à morte. Esse lema aqui de bandido bom e bandido morto segue o mesmo princípio. Podem acreditar nisso. E aí, quando o preto e pobre, índio, chega na prisão, o que acontece é isso aqui, ó. A prisão, na verdade, é um abatedouro de pobres. Aqui nessas rebeliões que a gente está mostrando aqui, nesse vídeo, nesse documentário aqui, vocês vão ver que lá dentro, aí a polícia entrega a eles, deixa lá, a Deus dará, porque o sistema que prende essas pessoas aqui, ele ganha dinheiro pra caramba em cima dessas pessoas. Aí tá lá dizendo, olha, no jornal, um preso no Amazonas custa R$3.000 e em São Paulo custa R$100. Olha só... Mas, na verdade, o preso não tem benefício nenhum. Ele ainda coloca a população contra, né, dizendo assim, olha, o cara está te custando R$3.000. Mas, na verdade, esse dinheiro não chega nem perto do presídio. Tanto que vocês veem a foto dos presídios tudo acabado, destruído. Não chega esse dinheiro lá. Tem um outro bandido que deveria estar dentro do presídio que está lucrando com esse processo. Só que ele quer convencer a população que aquilo ali não presta. Porque aí mata todo mundo, resolve, e o cara embolsa o dinheiro e acabou a história. Tá? Por último, eu vou encerrar esse vídeo falando aqui da questão do abuso de autoridade, que é quando um juiz abusa da autoridade dele. Sinceramente, levantar sábado às 3 horas da manhã, de sábado para domingo, já no domingo no caso, para mandar soltar um assassino que acabou de matar um agente público, um trabalhador público que tem a sua família, né? Seria isso uma espécie de abuso de autoridade? Por que tanto interesse em livrar às 3 da manhã essa pessoa que tinha assassinado outra pessoa? Se for abuso de autoridade, você sabe o que acontece com pessoas que fazem abuso de autoridade no Brasil? Nada. Ele ganha aposentadoria mais cedo. Oficialmente, ele é afastado do cargo das suas funções. Na verdade, ele ganha uma aposentadoria mais cedo e vai poder comemorar para o resto da sua vida o mesmo salário que ele ganhava antes. Então é muito promissor para um juiz, um desembargador, o pessoal, procuradores da Justiça, Ministério Público, cometerem crime, abuso de autoridade. Por quê? Porque eles se aposentam mais cedo, ganham o mesmo dinheiro para o resto da vida. É muito promissor. E esse caso aqui foi levantado quando eu fiz esse vídeo, né, sobre a questão do caso da Lava Jato. Né, em que o promotor, o Dallagnol, propôs aí que os juízes e promotores sejam protegidos de abusos de autoridade. Nesse vídeo aqui, sobre o caso do desembargador, eu falo para vocês, olha, isso aqui é um candidato muito sério de ser abuso de autoridade. Seria interessante investigar mais a vida desse desembargador, que hoje é presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, para ver se não existem casos similares,
se não existe uma aproximação do desembargador, que hoje é presidente, né? Se existe uma aproximação dele com a família em questão, né? Se o desembargador tem uma amizade, né? Como o Gilmar Mendes e o Temer têm uma amizade. Será que existe também relação de amizade entre o desembargador e a família do assassino? O que vocês acham? De qualquer forma, tudo isso gera muita revolta na população, gera muita revolta também na Paraíba. A população da Paraíba está realmente muito chateada com isso, pedindo justiça, correndo e cobrando justiça. Não é uma luta fácil, porque você luta contra um grande inimigo, que é os meios de comunicação, e o caso é abafado, e você luta contra a decisão do presidente do Tribunal de Justiça de todo o estado da Paraíba. Então, somente realmente uma manifestação pública, uma passeata, um negócio muito grande para fazer essa turma voltar atrás. Não deixe de deixar aqui seus comentários, compartilhar também esse vídeo, é preciso levar a reflexão a toda a sociedade. Um grande abraço e até a próxima notícia.